Já imaginou um futuro, tipo, onde a felicidade é um plano ditado por bilionários? E a liberdade, só com passaporte de É, vacinação. se você questionar a ciência, pá, censurado. Parece pesadelo, né? Total. Mas é isso que o Guilherme Fiuza nos apresenta em Passaporte 2030. Prontos para mergulhar nessa distopia. Uma viagem sinistra ao Brasil de 2030, um futuro que, acredite, tem muito a ver com o nosso presente. Essa era da harmonia que ele descreve. Yeah. Me deu calafrios. Parece até aqueles regimes totalitários, sabe? Em nome do bem comum, adeus liberdade individual. E o mais apavorante é como essa tal harmonia é mantida através de um controle social implacável. A tecnologia, que era para ser símbolo de progresso e liberdade, De uma arma, né? nas mãos do consórcio da empatia. Consórcio da empatia. Ah. Que ironia. Quem são esses caras? Governos, mídia, grandes corporações, todos unidos para ditar as regras e punir quem pensa diferente. Uma verdadeira Matrix da felicidade. E a Agenda 2030 da ONU. Aquela que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Que papel ela tem nessa história? O Fiuza usa a Agenda 2030 como se fosse o manual dessa nova ordem mundial. Um plano maquiavélico para controlar todo mundo, disfarçado de boas intenções, claro. Um lobo em pele de cordeiro, prometem um mundo justo, sustentável, mas... Mas o objetivo final é a submissão total a esse sistema globalista. E como eles conseguem controlar as pessoas? Tem exemplos concretos no livro? Vários, e alguns bem chocantes. A manipulação da ciência é uma das ferramentas mais perversas. Tipo, Vacinas obrigatórias com eficácia duvidosa, lockdowns mentais para controlar o comportamento. lockdown mental. Como que eu tinha ouvido falar disso? É como se fosse um confinamento da mente. As pessoas no livro, elas são incentivadas a se isolar, sabe? Evitar contato, desconfiar de tudo e de todos. É pra manter todo mundo apavorado, né? Dependentes das informações que eles controlam. E aí entra a censura. Quem questiona o sistema é silenciado, ridicularizado. Tipo Manezinho, né? O cantor famoso do livro. Ele mesmo Não. cai em desgraça por questionar o status quo e vira um pária. Um exemplo do que acontece com quem pensa diferente. Que loucura. Parece que nesse futuro não existe liberdade de expressão. O consórcio da empatia impõe um pensamento único e qualquer desvio é considerado subversão. A individualidade é um vírus a ser erradicado. É mais ou menos por aí. E a política. Tem espaço para a democracia nesse futuro controlado. O Fiuza é bem crítico em relação à terceira via política, sabe? Ele argumenta que essa suposta alternativa... É só fachada, né? Isso. A alternância de poder entre direita e esquerda serve só para manter as aparências, enquanto o controle real continua nas mãos do consórcio. Uma maquiagem para o velho sistema de poder. Exatamente. Ele até usa a figura do ex-juiz Sérgio Moro como exemplo. O Moro, que já foi visto como símbolo da luta contra a corrupção, transita entre os polos políticos sem mudar nada de verdade. E as pessoas? Como elas reagem a tudo isso? Aceitam essa nova realidade de braços abertos? A maioria é domesticada pelo medo e pela propaganda. Acreditam que vivem num mundo perfeito, seguros e felizes. Quem tenta resistir? É tratado como inimigo público número 1. Uma ameaça à harmonia global. Fiuza explora essa inversão de valores que a gente já vê acontecendo hoje em dia. Protestos pacíficos por liberdade viram golpe. E medidas autoritárias são justificadas em nome do bem-estar coletivo? A mídia, claro, tem um papel fundamental nessa distorção da realidade. Com certeza. No livro, a mídia é um braço do consórcio da empatia, molda a opinião pública, silencia quem discorda e reforça a narrativa oficial. Até o The New York Times entra nessa dança. Ninguém escapa. Passaporte 2030 é uma crítica fortíssima à nossa sociedade, com paralelos assustadores com o que a gente vive hoje. O livro oferece alguma solução, alguma luz no fim do túnel. Olha, o Fiuza não dá soluções prontas. A obra é mais um alerta, sabe? Uma provocação para a gente refletir sobre o caminho que estamos trilhando. É pra gente se questionar. É. Até onde vamos abrir mão da nossa liberdade em nome dessa segurança, dessa felicidade prometida pelo consórcio? E será que essa busca obsessiva pela harmonia não vai nos levar direto para um pesadelo totalitário? Perguntas que não querem calar, hein? E o mais interessante é que o Fiuza, com essa sátira afiada, consegue nos fazer rir enquanto nos deixa profundamente perturbados. Daqueles livros que te fazem pensar por dias, né? Sem dúvida. Ele nos desafia a questionar tudo, a olhar para o presente com mais crítica e a lutar pelo nosso direito de pensar e agir livremente. Parece que o Passaporte 2030 é leitura obrigatória para quem se interessa por temas como globalismo, controle social, futuro da liberdade. E para quem gosta de uma boa distopia. Com a pitada de humor negro, é claro. Mas cuidado. Passaporte 2030 pode fazer questionar tudo que você acredita. E te deixar com aquela pulga atrás da orelha sobre o futuro que estamos construindo. E com essa provocação, encerramos a primeira parte da nossa imersão em Passaporte 2030. E volta para nossa imersão em Passaporte 2030. Preparem-se, porque agora o bicho pega. É verdade.
A gente explorou o cenário geral dessa distopia na primeira parte, mas agora vamos aos detalhes. Aqueles que te deixam arrepiado. E olha, um dos pontos que mais me impressionou foi como o Fiusa disseca a manipulação da ciência. Ele não só critica, ele escancara como a ciência pode ser distorcida, usada para controlar tudo e todos. A gente vê isso na questão da vacinação obrigatória, né? Um tema que sempre gera polêmica. Com certeza. E o Fiusa não foge da raia, né? Ele usa a ironia para expor como a ciência, muitas vezes, é usada para justificar medidas autoritárias sem base nenhuma. Exatamente, Nova. No livro, essa vacinação obrigatória é levada ao extremo, sabe? As pessoas são praticamente forçadas a tomar vacinas. E quem questiona, já era, é rotulado de negacionista anti-ciência. E o pior, mesmo sem nenhuma comprovação científica, a galera é obrigada a tomar dose extra, reforço, mais reforço. Lembra daquela cena do personagem indo tomar a 4ª dose da vacina contra a gripe, Sim. sem nenhum estudo que mostrasse a necessidade daquilo? É a resposta que ele recebe. Aproveitando a onda de empatia para higienizar tudo. Que bizarro. Totalmente. Essa frase é a chave para entender a lógica da distopia. A tal empatia que deveria ser algo bom, né? Vira um pretexto para controlar a sociedade. E essa obsessão por higienizar vai além da saúde física. No livro a gente vê que essa higienização tem tudo. Política, cultura, relações. É como se eles quisessem você seja completamente asséptica. Sem nenhuma sujeira, sabe? E o lockdown mental que a gente comentou, acho que é o ponto máximo dessa higienização social, né? Com certeza, é um estado de paranoia coletiva. As pessoas se isolam, evitam contato físico, desconfiam de todo mundo. É o medo dominando as mentes, né? Isso, e a mídia? Bom, a mídia atua como um amplificador para esse medo, para essa paranoia. É verdade. O Fiusa faz uma crítica bem pesada ao papel da mídia nessa distopia. Ela é tipo um porta-voz do consórcio da empatia. Moldando a opinião pública, silenciando quem discorda. Reforçando o discurso oficial, né? E o mais interessante é que ele não critica só a grande mídia, não. As redes sociais também levam um puxão de orelha. As redes que antes eram vistas como um espaço de liberdade, Viram um tribunal, né? onde qualquer deslize pode te destruir. Manezinho, coitado. Ô, cantor. É um exemplo disso. Tem a carreira destruída por questionar o sistema. Parece a cultura do cancelamento que a gente vê hoje em dia, né? Total. As pessoas perderam a capacidade de dialogar, de discordar sem partir para agressão. Qualquer opinião diferente é vista como uma ameaça. É, a punição vem rápido. E olha, essa patrulha ideológica no livro não fica só no mundo virtual, não. Ela vai para a vida real, sabe? Cria um clima de medo generalizado. Ninguém se sente à vontade para expressar sua opinião, para se reunir com amigos. Fazer qualquer coisa que saia da cartilha, né? Exatamente. E a política? Esse futuro, será que dá para mudar alguma coisa por meio das eleições? O Fiusa é bem cético em relação à política tradicional. Para ele, a alternância de poder entre direita e esquerda é só fachada. E a terceira via, que tenta conciliar os dois lados, também não escapa da crítica. Eu queria usar o exemplo do ex-juiz Sérgio Moro, né? Mostrando como ele transita entre os polos políticos sem propor nenhuma mudança real. A mensagem é clara. Não importa quem está no poder, o sistema continua o mesmo. A terceira via. Só uma nova roupagem para o velho sistema. É decepcionante, mas faz pensar. Será que existe mesmo uma alternativa? Ou vão ficar eternamente nessa dança entre esquerda e direita, sem mudar nada de verdade? O Fiusa não responde essa pergunta, mas o livro serve como um alerta. Para a gente não se acomodar, buscar novas formas de participação política. Não cair na armadilha dessa falsa dicotomia entre esquerda e direita. Outra coisa que me chamou a atenção foi essa inversão de valores, sabe? O certo e o errado, o bem e o mal. Tudo misturado. Parece que a bússola moral da sociedade quebrou. Totalmente. Manifestações pacíficas viram um golpe, enquanto medidas autoritárias são justificadas em nome da segurança e do bem-estar de todos. É um absurdo. Parece que a gente está vivendo num mundo de ponta cabeça onde os valores são distorcidos. E a mídia, claro, tem um papel central nisso. Manipulando a linguagem, criando narrativas falsas, controlando a informação. A linguagem é uma ferramenta poderosa. E o consórcio da empatia sabe usar isso muito bem. Palavras como liberdade, democracia, justiça, elas são distorcidas, esvaziadas do seu significado original. É como se eles estivessem criando novilíngua igual no 1984. Exatamente. E nesse contexto, a busca pela felicidade individual vira uma piada. Em Passaporte 2030, a felicidade é artificial, fabricada pelo sistema. Uma felicidade padronizada, que exige obediência cega. E quem não se encaixa nesse padrão? É excluído, punido. A individualidade é vista como uma ameaça. É um futuro assustador. O pior é que muitos elementos dessa distopia já estão presentes na nossa sociedade. A gente vê o controle da informação, a manipulação, a censura, a busca desenfreada por segurança. O Fiusa coloca um espelho na nossa frente, né? Um espelho distorcido, mas que reflete a nossa realidade e nos faz pensar. Para onde estamos indo, ainda dá tempo de mudar.
Essa é a grande pergunta que o livro nos deixa. E a resposta, meu amigo, está em cada um de nós. E aí, voltamos para a última parte da nossa imersão em Passaporte 2030 do Fiusa. E para fechar com chave de ouro, vamos falar da Agenda 2030. Aquela da ONU, né? Ela mesma. Com objetivos super ambiciosos, tipo acabar com a pobreza, combater as mudanças climáticas. Igualdade de gênero. Tudo muito bonito no papel. Mas o Fiusa usa a Agenda 2030 para fazer uma crítica. Ele acha que, por trás dessas boas intenções, tem uma agenda globalista, sabe? Controlando as nações, a vida das pessoas. Essa busca pela harmonia global. Pode acabar em tirania, né? Perda de soberania, um pensamento único para todo mundo. E no livro, essa tal era da harmonia, não tem nada de harmônica. É um regime totalitário. A individualidade é suprimida, a liberdade esquece. E a felicidade? A felicidade Não é fabricada, né? pelo consórcio da empatia. Uma felicidade de mentira. E quem não se encaixa nesse modelo? O que acontece? É considerado um inimigo, uma ameaça. E aí, meu amigo, a punição é certa. O Fiusa mostra como eles usam a linguagem para controlar tudo. Palavras como liberdade, democracia, justiça. Perde o sentido, né? Viram instrumentos de opressão. O consórcio da empatia se apropria de frases de efeito, tipo viva a ciência, para calar qualquer um que discorde. Quem questiona é logo taxada de negacionista, anti-ciência. A ciência como escudo pro autoritarismo. Exatamente. E essa inversão de valores é constante no livro. Os golpistas são os que defendem a liberdade individual, a soberania. O Estado de Direito. Enquanto os verdadeiros golpistas, os que querem o poder absoluto, se escondem atrás de discursos bonitos, harmonia, paz, sustentabilidade. Quem são os verdadeiros golpistas, né? Fiusa nos faz questionar tudo, as narrativas, o que a gente acredita. É pra gente pensar por conta própria, né? Não aceitar tudo que nos empurra. Exato. Passaporte 2030 é um livro que te sacode, te tira da zona de conforto, te faz repensar o presente, o futuro. Fundamental para quem quer entender os perigos do autoritarismo, do controle social, da manipulação, para não ser um fantoche, né? Pra não embarcar nesse trem-fuma, da distopia. A mensagem principal do livro é que o futuro não está definido, ele é construído pelas nossas escolhas. Passaporte 2030 é um alerta para a gente fazer as escolhas certas. Lutar por um futuro mais justo, mais humano, mais livre. Sem dúvida. Mas e aí, qual o final? O que acontece com os personagens? Pra saber, só lendo o livro. Passaporte 2030 está disponível nas livrarias e também online. Vale muito a pena. Com certeza, é um livro que provoca, faz pensar e, quem sabe, te inspira a agir. Encerramos aqui a nossa imersão em Passaporte 2030. Esperamos que essa jornada tenha sido, como posso dizer, Instigante. instigante. Que tenha despertado a curiosidade, a vontade de questionar, de mudar as coisas. E já se curtiu o nosso papo, não esquece de curtir, compartilhar e deixar sugestões pra gente. Até a próxima.